Há dias pedi-vos para colocarem perguntas sobre transmontanidos e hoje aqui estou eu para responder essas perguntas. E então como é que isto tudo começou? Temos de recuar até 2019. Eu na altura estava a viver em Lisboa, estava lá a trabalhar e senti a necessidade de fazer algo sobre Trás-os-Montes. Não sei se eram saudades, se era simplesmente algo que eu gostava de fazer enfim, contribuir para a divulgação de coisas que são tipicamente transmontanas. E então lembrei-me deixa ver, eu sou da área da imagem, portanto poderia fazer umas entrevistas, criar uma página, fazer umas entrevistas a pessoas que vivem em Trás-os-Montes, que são de lá, e com isso falarmos um pouco sobre costumes, tradições, formas de falar também, palavras, expressões, enfim. Então lembrei-me então vou fazer isto com 100 pessoas. E na altura surgiu-me o nome 100 Transmontanidos. Comecei por fazer algumas entrevistas, gravei algumas e divulguei. O projeto até estava a ter algum sucesso, mas a determinada altura senti que não era bem por ali. E então acabei até por fazer uma pausa no projeto, até porque depois entramos em pandemia e o projeto ficou um bocadinho parado e sem grande rumo. Mas a verdade é que eu sempre tive vontade de voltar a fazer algo pelo Transmontanidos, até porque achava que era um projeto que podia ter mesmo pernas para andar e de facto poder trazer algum valor também àquilo que é Trás-os-Montes, que são os transmontanos, que são as suas expressões, as palavras, a cultura transmontana no geral. Bom, isto leva-me a uma das perguntas que mais me colocaram, que é como é que surgiu a Dona Júlia? Ora então, a Dona Júlia surge numa manhã de verão de 2024. O projeto já estava parado há algum tempo e eu queria mesmo fazer algo para voltar a falar sobre as palavras, enfim, tudo aquilo que já vos disse. E então decidi criar uma personagem, lembrei-me, não tive nenhuma inspiração, não tive nada que me dissesse, ok, olha, faz assim, nada. Lembrei-me simplesmente de criar uma personagem. Como queria criar um personagem até mais ou menos cómica, embora o humor nunca tivesse sido, digamos, aquilo que é o central no projeto, decidi criar a personagem com um filtro, com os olhos mais esbugalhados, que fosse muito característico. E comecei a gravar. Uma das primeiras ideias que me veio à cabeça, lá no primeiro vídeo, nem sequer se chamava Dona Júlia, eu até coloquei como vizinha Júlia e não Dona Júlia. Aliás, o nome não teve mistério nenhum, lembrei-me de um nome e coloquei. Aliás, acho que até era para ser Odete, não era para ser Júlia. Curiosamente, depois Maria Odete foi um nome que trouxe para outra personagem. Mas não há nenhum mistério, nenhuma inspiração por trás do nome, foi um nome que me lembrei e ficou. E logo nessa manhã gravei 2 vídeos, tinha ideias e acabei por gravar, achei alguma piada àquilo, até porque, atenção, achava piada, mas a verdade é que o conceito do Transmontanidos e de tudo o que depois veio a seguir nunca foi, por si só, a ideia principal nunca foi ter piada, mas sim fazer tudo aquilo que eu já disse, falar da cultura transmontana, das palavras, das expressões, enfim, isso tudo. A piada veio um bocadinho por acréscimo, não é? Comecei a desenvolver uma personagem e que foi dizendo algumas coisas que de facto tem um lado cómico, mas nunca foi o objetivo principal. E depois, talvez no terceiro vídeo, surgiu o nome mesmo Dona Júlia e ficou, e nunca mais mexi nisso, e começaram a aparecer outras personagens de nomes muito conhecidos que quem vê e quem segue já conhece, tem a referência, e a verdade é que os nomes nada têm a ver com alguém que eu conheço. Aliás, conheço muito pouca gente, talvez com os nomes que eu dou às personagens. Portanto, não são uma referência a ninguém, ao contrário de que algumas pessoas que me conhecem foram perguntando se era alguém que eu conhecia. Não, eu não conheço mesmo ninguém com este nome, ou conheço pouca gente, e quem conheço nem sequer tenho a grande ligação para saber se a pessoa é assim, se fala assim, enfim. Portanto, os nomes foram nomes que me ia lembrando e ia colocando nas personagens. Até porque, aliás, eu acho que se eu me inspirasse em alguém muito específico para as personagens, acabava por condicionar também a própria construção da personagem, porque ia sempre ficar muito agarrada àquilo que eu conhecia de alguém. Então eu quis sempre afastar-me de referências de pessoas que tenho, não é? Que até podiam ser boas referências para o projeto, mas tentei sempre manter-me à parte disso. E isto leva-me a outra questão que também me colocaram, que é
onde é que eu vou buscar inspiração para a Dona Júlia? Ora então, isto leva-me a partilhar também um pouco da minha vida pessoal, onde nasci e onde cresci. Eu nasci em Trás-os-Montes, em Vila Real, mais concretamente, numa das aldeias periféricas da cidade, e passei uma parte da minha infância, grande parte da minha infância, com os meus avós paternos, que viviam mesmo ao meu lado. E também passei muito tempo com os meus avós maternos e, portanto, sempre em aldeias. E isso foi-me dando algum conhecimento daquilo que eu hoje também coloco no projeto Transmontanidos. E essas vivências, a forma de falar, a forma de estar das pessoas, coisas que vão dizendo, coisas que se fazem, ficaram todas aqui, até porque depois também começa a fazer parte de mim toda essa história. Eu desde muito pequena que sempre tive muita curiosidade, para não chamar cosquice, à conversa das pessoas mais velhas. E essa atenção que ainda hoje dou atenção à forma como as pessoas falam, à forma como as pessoas colocam as suas ideias, acabou por também ter hoje muito impacto naquilo que eu coloco no projeto. Aliás, eu te digo algumas vezes, e as pessoas que me conhecem melhor concordam plenamente, que há uma parte de mim que é mesmo a Dona Júlia. Claro, um pouco menos venenosa. E mesmo já na vida adulta sempre tive muita curiosidade em perceber a forma como somos diferentes entre culturas, em perceber como é que os povos se organizam, as expressões que têm, a forma de fazer, a forma de estar, a forma de falar, enfim. E eu acho que isso é o que dá uma grande riqueza e é algo que é extraordinário e dá graça à vida, efetivamente, apesar de muitas vezes, infelizmente, também nos dividir. Mas também, academicamente, ajudou-me a estar ligada à área do cinema documental, que é a minha área de formação. E isto para começar já a responder à próxima pergunta. Estou também ligada à área da cultura, não só academicamente, mas também profissionalmente, em projetos que me fui envolvendo e que fui trabalhando. Perguntaram-me qual era a minha área profissional. Eu sou profissional de imagem desde que acabei a minha licenciatura. Trabalhei quase sempre por conta própria, exceto uma outra vez que estive ligada a projetos e a trabalhos de outras pessoas. Esta parte profissional tem-me vindo a ajudar muito na construção deste projeto, não só na parte da imagem, mas também em tudo o resto que já falei anteriormente. E agora uma pergunta engraçada que me colocaram é se a inspiração da Dona Júlia vem da minha mãe ou da minha avó. Bom, eu posso dizer efetivamente que a minha avó materna, que é a que aparece naquele vídeo dos bolinhos de bacalhau, tem algo a dizer na construção da Dona Júlia. Pela forma de falar, palavras, expressões, a forma de estar, tem de facto, efetivamente a Dona Júlia é a única personagem que tem uma influência mais direta. Não quer dizer que seja exatamente assim, mas tem alguma influência. E atenção, nem todas as histórias que eu conto são 100% inventadas. Normalmente há sempre um detalhe ou outro que eu fui buscar a uma história que conheço. Não é que tenha sido exatamente assim como se passou, e eu coloco assim na história dos Transmontanidos, mas tento inspirar-me em histórias que vou ouvindo, coisas que sei que aconteceram, e portanto pego nisso e também faço uma transformação, obviamente, mas coloco também nas novelas da Dona Júlia. Porque é fácil, há sempre alguém que andou à porrada na Feira do Gado, ou houve sempre alguém que se zangou com o padre, enfim, há sempre histórias que são comuns quase a todas as aldeias e, portanto, é muito fácil pegar nessas histórias e transformá-las e fazer um conto mais elaborado com elas. Mas uma boa parte das novelas da Dona Júlia são mesmo inventadas, e isto responde já a uma próxima pergunta, que é: como é que eu invento toda esta história e como é que eu gravo isto? O que acontece normalmente é, eu lembro-me de qualquer ideia, anoto logo, ou escrevo no telemóvel, ou escrevo no caderno para não me esquecer, e depois parto dessa ideia, né? Pego numa dessas ideias, numa frase, por exemplo, que, sei lá, a Carminda disse uma frase, e eu a partir dali construo toda a história que aconteceu depois dessa frase. Isto é uma coisa muito comum que acontece. E pronto, tendo o guião todo escrito, é muito mais simples para eu não ter quebras tão grandes nas gravações. Já aconteceu eu gravar episódios inteiros sem qualquer frase escrita, ou seja, eu ia gravando, lembrei-me de uma ideia. Aliás, até os primeiros 2 vídeos eu nem sequer estava, não tinha nada escrito, e aquilo surgiu-me naturalmente, e fui dizendo à medida que estava a gravar, as ideias iam surgindo e eu ia dizendo. Depois comecei a sentir necessidade, efetivamente, de, ok, vou escrever, assim não me esqueço de nada, escuso estar aqui a fazer muitas pausas na gravação,
E, por norma, demoro sempre à volta de 10, 15 minutos a gravar o episódio, porque faço pausas, leio, volto a gravar alguma parte que não esteja tão bem. E depois é só editar o vídeo, colocar as legendas, exportá-lo, criar uma capa, fazer as publicações em vários formatos, porque temos o YouTube, temos o Facebook, temos o Instagram, e, sim, é muita coisa. E pronto, isto está feito, está o episódio no ar. E agora uma última pergunta: se eu tenho algum tema favorito nas histórias da Dona Júlia? Olha, tenho. Eu gosto muito de falar sobre os imigrantes, especialmente os que estão em França. E, aliás, os primeiros vídeos foram logo sobre histórias de imigrantes. Até porque estávamos no verão e fazia todo sentido falar sobre isso. Mas atenção, isto na altura, eu lembro-me nos primeiros episódios e quando comecei a falar sobre isso, tive pessoas que não ficaram muito agradadas com a sátira aos imigrantes. E eu sou bisneta de imigrantes, neta de imigrantes, filha de imigrantes, prima, sobrinha de imigrantes. Eu nunca fui imigrante, eu normalmente vou e volto, mas jamais me passaria pela cabeça sequer ousar falar mal de quem quer que seja. A Dona Júlia é uma sátira por si só, portanto, as coisas que os imigrantes, a forma de estarem, de falarem, aquela mistura de línguas, que eu acho fascinante, atenção, tudo isso é-me literalmente familiar. Eu acho que a determinada altura já todos nos revimos em alguma coisa que a Dona Júlia disse, e eu acho maravilhoso quando temos a maturidade e a inteligência emocionais de nos conseguirmos rir de nós próprios. Eu faço várias vezes e é, aliás, das vezes em que me rio com mais vontade. Obrigada por terem colocado estas questões e obrigada também por continuarem a seguir este projeto, e já agora aproveito para pedir que, se ainda não subscreveram este canal, que o façam, porque é também desta forma que o projeto continua a crescer. Até à próxima!